Boa tarde, pessoal. Vamos continuar aqui a programação da track aqui de arquitetura, agora com o case do Carrefour, falando aí numa arquitetura focada em regionalização e personalização. Vou chamar aqui meu amigo Sajin para começar os trabalhos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bora. Primeiro, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre quais são todos os processos para a digitalização de um negócio, um pouquinho de como isso aconteceu no Carrefour e trazer um pouco para vocês a visibilidade de quais foram as mudanças que foram necessárias para poder trazer uma experiência, uma navegação regionalizada para o usuário final. Vou passar aqui para me apresentar rapidinho. Eu sou o Matheus Sajin, Head Solution Architect da Vetex. E hoje eu gostaria de convidar a Carol, que vai trazer um pouquinho todos esses detalhes. A Carol, que é gerente de e-commerce no Carrefour, também é membro do Comitê de Varejo, Inovação e Tecnologia na IBEVAR, me corrija se eu estiver errado, e também é professora de gestão de projetos na Conquer. Investidora anjo, pô, muito legal, bacana demais, show de bola. Carol, por favor, junte-se a gente para essa apresentação maravilhosa. Espero que todos gostem. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigada, Sajin. Empresta o passador do... né? Valeu, obrigada. Bom, gente, vim hoje aqui contar para vocês um pouquinho da história do Carrefour, tá? Do nosso e-commerce alimentar. Eu tenho mais de 12 anos de experiência com varejo, passei por consultorias, fiz bastante projeto aqui junto com o Vetex, de implantação de e-commerce, projetos de omnicanalidade. Estou no Carrefour desde 2019, eu liderava antes a área de inovação e projetos, e estou agora desde o final do ano passado aqui com um novo desafio no e-commerce, nosso e-commerce alimentar. Como que a gente democratiza o acesso à alimentação através do digital. Essa é a nossa missão aqui. Vou contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória e depois passar a bola de novo para o Sage para ele falar um pouco, né, como que a gente faz isso acontecer através da plataforma e da ferramenta. Bom, primeiro apresentando para vocês um pouquinho sobre o Grupo Carrefour. Nós somos um grupo francês, estamos no Brasil já há 47 anos. A gente trouxe o conceito do formato de hipermercado aqui para o Brasil. O nosso foco, o nosso core é a venda de alimentos, mas a gente trabalha aí com diversos formatos e bandeiras também. Então, a gente tem os nossos formatos de hipermercados, os nossos formatos de bairro e market, que é o nosso formato de super, lojas menores, com foco 100% na venda de alimentos. Além disso, a gente tem as nossas lojas express, que são as nossas lojas de conveniência. Hoje a gente já tem 16 dessas lojas operando no modelo de loja autônoma, em condomínios e prédios comerciais. Além disso, a gente tem o Atacadão, que é a nossa bandeira de atacarejo, farmácias, né, drogarias, postos de combustíveis e o nosso banco, que tem o cartão Carrefour, o cartão Atacadão e aí o Oli, que é a nossa carteira digital. E temos, logicamente, também a nossa operação de e-commerce, né, que é o bebê aqui do grupo. A gente relançou o e-commerce do Carrefour em 2016 e a gente tem 3 principais BUs dentro do e-commerce. O shopping, que é o não alimentar, o food, que a gente chama, o mercado, que é o que eu cuido, que é a venda de alimentos, e toda a parte também de serviços que a gente vende através do digital. E quem faz isso tudo acontecer são mais de 80 mil colaboradores que formam o grupo Carrefour Brasil, aqui no Brasil. Falando um pouquinho para vocês sobre o nosso propósito, né? A gente lançou um movimento que se chama Act for Food, né? O Carrefour lançou esse movimento em que o objetivo é nós sermos o líder na transição alimentar. E o que isso significa? A gente quer democratizar uma alimentação saudável e sustentável para todos. Então, a gente tem aqui uma série de iniciativas, né, que nos ajudam a gente oferecer esse nível de serviço para os nossos clientes. E que iniciativas são essas? Então, a gente tem aí aumentado muito a oferta de orgânicos, a gente quer democratizar o acesso aos produtos orgânicos mais baratos. Vocês vão ver que sempre a palavra democratização é algo muito forte no nosso discurso, que é isso que realmente a gente almeja fazer aqui no Brasil. A gente trabalha com toda a parte de pecuária sustentável,
pesca sustentável também. Então, a gente tem um grande controle da nossa cadeia de fornecedores. A gente ajuda os nossos fornecedores a entrar nessas cadeias de produção sustentáveis. Além disso, nós temos a nossa marca própria. Então, a nossa marca própria é uma grande alavanca para nos ajudar a ofertar esse tipo de produto para os nossos clientes. Então, a gente lança aí diversas linhas. A gente tem Carrefour Bio, Sabor e Qualidade, Carrefour Veg, onde a gente aumenta esse sortimento, né, no sentido, na nossa missão de democratizar. No início desse ano, a gente congelou todos os preços de marca própria durante 3 meses, né, para ajudar o nosso cliente a atingir esse objetivo de uma alimentação mais saudável. Quem frequenta nossas lojas tem visto que hoje a gente tem espaços dedicados nas nossas lojas focadas aos alimentos mais saudáveis. Então, são alamedas, corredores dedicados a esse tipo de produto. E no nosso e-commerce a gente está justamente fazendo um espelhamento desse tipo de experiência para o cliente ter no digital também toda essa oferta de produtos, né? Entender toda essa gama de produtos mais saudáveis que a gente tem ofertado. A gente tem alguns programas importantes, né, de combate à fome e ao desperdício. Eu trouxe aqui o exemplo do Únicos. O Únicos foi uma iniciativa que a gente fez junto com os produtores para que vegetais e frutas que não são perfeitas por fora, né, tem a coloração, tamanho, não são tão regulares, e antes eles eram desperdiçados, não eram comercializados. A gente comercializa explicando para o cliente que eles são aptos para o consumo, e com isso a gente consegue vender eles a um preço até 30% mais barato. E hoje a gente está vendendo esse tipo de produtos também no nosso canal digital. A gente consegue mostrar para o cliente essa diferença e ele ter acesso também a essa gama de produtos. E, além disso, a gente traz também o nosso pilar de educação, a importância do cliente entender tudo isso. A gente lançou no ano passado o NutriEscolha. O NutriEscolha é um programa em que a gente ajuda o nosso cliente a fazer decisões mais inteligentes, onde ele consegue comparar os produtos pelo grau de saudabilidade. A gente dá um score para os produtos, uma nota de A a E, sendo A o mais equilibrado e E o menos. Essa é uma metodologia que a gente trouxe da Europa para fazer essa avaliação de produtos. E a gente oferece para o cliente produtos similares, com um grau de saudabilidade diferente e melhores preços também. E com tudo isso vem a transformação digital. Então, como que o canal digital, nosso canal online, ajuda a gente a conseguir oferecer tudo isso para o nosso cliente? Dito isso, vou contar para vocês um pouquinho o timeline aqui da nossa operação digital. Então, em 2017, a gente lançou o e-commerce alimentar. Em 2019, foi o ano em que a gente começou a fazer toda a nossa iniciativa de omnicanalidade. Então, o cliente poder comprar no site e retirar numa loja, né? Nós temos os nossos projetos do Drive, em que o cliente consegue retirar as compras no estacionamento de uma loja. E, em 2020, a gente viu uma grande mudança aí do comportamento do cliente. Isso fez com que o nosso canal digital começasse a ter um novo perfil de clientes, que antes a gente não tinha, aumentando também a recorrência do cliente através do nosso canal digital. Então, foi uma mudança muito importante para a gente de patamar. E em 2021, a gente começou a evolução do nosso modelo de negócio, que eu vou mostrar para vocês, e agora 2022 é a aceleração. Tem uma aguinha? Então, como que era o nosso modelo de 2017, quando a gente lançou, até o ano passado? A gente chamava aqui do nosso modelo de pure player. Então, o que acontecia? A gente tinha uma estrutura dedicada para o e-commerce, totalmente apartada da nossa estrutura hoje física, que atende às nossas lojas. Então, a gente atendia através dos modelos side store. Então, nas nossas lojas de hipermercado, a gente tinha... Só um minutinho. Ai, obrigada. A gente tinha os modelos de side dark, em que, ao lado das nossas lojas físicas, a gente tinha uma operação apartada para poder operar esse nosso e-commerce. Com isso, a gente estava atendendo em 6 praças diferentes no Brasil.
e 13 hubs. Então, eram 13 side stores que faziam toda essa nossa distribuição do e-commerce. 49 pontos de retirada, então eram 49 pontos de clique e retire, em que o cliente comprava pelo site, podia escolher uma dessas lojas para fazer a retirada. E a gente tinha um sortimento muito reduzido, a gente tinha uma operação apartada. Então, toda a parte, desde a negociação comercial, definição de sortimento, preço, promoção, ela tinha uma política diferente da loja física. Então, a gente tinha um sortimento aí de 2.500 itens. Para vocês terem uma ideia, num hipermercado, a gente tem cerca de 15 mil itens de alimentar. E aqui, no nosso modelo de site, a gente oferecia para o cliente uma oferta muito menor. Preço, promoção também, era exclusiva do e-commerce. Então, o cliente não entendia muito bem. Ele ia numa loja física, encontrava um produto com um preço, e quando ele entrava no nosso e-commerce, ele estava ali com uma outra condição de promoção. E a gente tinha times dedicados para o e-commerce. A gente tinha uma estrutura muito grande, desde a matriz, né, como a gente chama, nosso time comercial, né, de back-office, que tinha que ter uma estrutura dedicada, como o time de operação, tendo essa side store, que tinham toda uma operação dedicada só para o e-commerce alimentar. E o que a gente viu? Que com toda essa mudança de comportamento que teve em 2020, que além da gente ter novos clientes, novos perfis de clientes que antes não compravam pelo online, o mix da cesta de produto do cliente começou a mudar muito também. A gente entendeu que esse modelo que tinha nos trazido até aqui, que a gente tinha aprendido bastante, não seria um modelo sustentável para a gente crescer no futuro. E foi aí que a gente decidiu alterar o nosso modelo do e-commerce, onde a gente foi, no segundo semestre do ano passado, migramos para o nosso modelo de in-store picking. O que é esse nosso novo modelo de in-store picking? Nossa proposta de valor com o in-store picking é foco em serviço. Então, a gente quer trazer um serviço de qualidade para o cliente. Então, com isso, o que a gente viu? Pegamos todos os atributos positivos que o cliente tem numa experiência de compra no hipermercado e tentamos tirar o atrito ao máximo. Então, olhando aqui essa nossa flor, que a gente chama dos atributos do in-store picking, se a gente pega ali do lado direito o azul mais escuro, né? Então, o que é bom no hipermercado? Primeiro, sortimento. Como eu falei para vocês antes. Antes do nosso modelo, a gente oferecia 2.500, 3.000 itens. Agora, eu consigo oferecer para o meu cliente no e-commerce os 15 mil itens, os mesmos 15 mil itens que ele tem no hipermercado. Segundo, qualidade dos frescos e de perecíveis. Quando a gente tinha uma estrutura dedicada, eu não conseguia ter tanta variedade de produtos perecíveis para ofertar. E hoje a gente tem. O cliente hoje no nosso site, ele consegue comprar o peixe fresco que eu vendo na minha peixaria, ele consegue comprar todo o sortimento de itens de padaria, fabricação própria, a gente consegue entregar para ele toda essa gama de serviços e de conveniência que ele tem no hipermercado. O preço, a gente pratica o mesmo preço da loja física, então o cliente ele vai ter ali, além de ter os mesmos produtos, ele tem o mesmo preço, mesma condição comercial. Sim, muitas vezes a gente consegue negociar junto com o fornecedor de ter preços, promoções exclusivas para o canal, que faz parte, né? O mix, né, de performance de uma loja física e de um canal digital é diferente, então faz sentido muitas vezes também para o fornecedor fazer uma oferta exclusiva para o canal digital. Um exemplo, inclusive, que está acontecendo essa semana, né, a nossa Páscoa. Esse foi o primeiro ano onde a gente conseguiu colocar todo o sortimento da loja física no site, tem todos os ovos de Páscoa, todas as mesmas condições, parcelamento no cartão Carrefour, que a gente faz na loja, a gente está fazendo também para o site. Então, é uma forma que a gente, hoje a gente sente que a gente está, de fato, muito integrado, nosso modelo, nossa proposta de valor para o cliente que ele tem na loja física também no e-commerce. Nosso programa de fidelidade, Minhas Recompensas, se o cliente compra na loja ou ele compra no e-commerce, ele vai ter os mesmos benefícios, ele vai pontuar, ele acumula as moedas, ele pode fazer a troca pelas recompensas. E quais são os atributos exclusivos do e-commerce que a gente implantou para tirar esse atrito? Primeira parte, né? Quando o cliente faz uma compra de mercado, ele precisa encontrar o todo, é a cesta como um todo. Então, a parte de busca, a otimização de busca de produtos é muito importante. A navegação, a forma como ele encontra os produtos é muito através da busca. Ele já tem a lista, ele vai colocando na busca, a gente precisa ter essa parte muito otimizada através da plataforma. Um outro ponto é a rapidez para fechar a compra. Então, a gente implantou aí recentemente histórico de compras para ele poder repetir o último pedido, fazer a sua lista de compras, favoritar produtos. E, por fim, a entrega rápida. Como eu falei aqui, a gente está entregando serviço para o cliente. Então, a entrega no mesmo dia, entrega 2 horas. Isso tudo são atributos importantes para ele ter no nosso canal digital.
Então, hoje, a gente está com o nosso modelo de in-store picking já em 117 lojas. Então, isso são todos os nossos hipermercados e algumas bandeiras de bairro e market. Como que a gente fez esse projeto? Ano passado, a gente fez o piloto em uma loja aqui em São Paulo, durante os meses de agosto e setembro. Depois, nos meses de outubro e dezembro, a gente implantou em 57 lojas. Com isso, até o fim de dezembro, a gente eliminou o nosso modelo de side store e implantamos 100% o modelo de in-store picking. E no início desse ano, na verdade, em 45 dias, a gente fez a implantação de mais 60 lojas. Essas 60 lojas são, inclusive, regiões em que o Carrefour nunca tinha atuado com o varejo alimentar online, onde a gente começou a entrar aí também com novos perfis de clientes. Esse mês de abril, a gente está finalizando o rollout do Clique e Retire para essas 117 lojas. Então, todas as lojas vão ter a opção tanto do Delivery quanto do Clique e Retire. O que é importante na nossa jornada? O cliente, quando ele entra no nosso site, vai na aba ali de mercado, ele já escolhe se ele vai querer Delivery ou Clique e Retire. Se ele escolhe Delivery, ele vai colocar o CEP, e aí depois o Serginho vai falar um pouco mais. O cliente já é redirecionado dentro da nossa plataforma para ver estoque, preço, promoção daquela loja que ele é atendido, ou se ele quer ir pela modalidade de clique e retire, ele escolhe a cidade, depois dentro da cidade ele escolhe a loja em que ele vai querer fazer a retirada do produto. E a gente atua também com os nossos parceiros, que tem mais de 180 lojas que estão plugadas também aqui através do delivery. Quais são os principais benefícios desse nosso novo modelo, A rapidez na plataforma. Então, em 2020, a gente fez a transição aqui para a Vetex, onde nos ajudou a trilhar esse caminho aqui desse modelo do in-store picking. A otimização aí de estoques que a gente tem compartilhado com a loja física. A regionalização. Então, hoje, o nosso cliente ele tem acesso a um sortimento regional, ao preço, promoção daquela região que ele é atendido. O fulfillment da loja, então, a gente teve uma grande sinergia. Antes, a gente tinha uma operação cara, grande, dedicada para o e-commerce. Hoje, a nossa operação de loja, reposição, supply, é a mesma da loja física. Não preciso ter pessoas extras trabalhando para o e-commerce. A gente tem os pickers que fazem toda a separação dos pedidos, mas, em termos, inclusive, de governança, esse picker responde ao próprio diretor da loja física. Está no KPI do diretor da loja física todos os indicadores de qualidade do e-commerce, como entrega completa, entrega on time. Então, virou, a loja física ela mudou e ela tem hoje que pilotar também o negócio digital dentro do KPI, dentro do dia a dia dela. E uma mudança de cultura. Então, integrar de fato o nosso online à loja física foi algo que a gente foi fazendo passo a passo. A gente tem ainda muito que melhorar, mas isso, de fato, é o que permite a gente ter essa integração, essa sinergia tão alta do nosso negócio. É engraçado que a gente vê que hoje, na verdade, o e-commerce ajuda a loja física a ter muito mais otimização em determinados processos, que a partir do e-commerce a gente começa a enxergar coisas que a gente precisava melhorar, e isso beneficia não só a nossa operação digital, mas a operação do dia a dia da loja também. E nosso próprio time de loja reconhece como o e-commerce acaba ajudando a gente ser mais efetivo em toda a cadeia. E como que a gente sabe que a gente está no caminho certo? A gente acompanha muito de perto o NPS. Então, toda feedback do cliente para a gente é muito importante. O cliente, quando ele faz um pedido com a gente, ele recebe em dois momentos a pesquisa para ele responder. Uma ao final do pedido, onde ele avalia atributos como variedade de produtos, promoção, prazo de entrega, rapidez do site. E depois, quando o pedido é entregue, ele avalia outros atributos, como conformidade do pedido, qualidade dos produtos que foram entregues. E desde que a gente iniciou aí a mudança do modelo, a gente já viu aí um aumento de 20% no nosso NPS. E quando a gente dá um zoom justamente nessas questões, primeiro, referente a sortimento, a gente viu um ganho de mais de 100 pontos referente a sortimento. Mês a mês, a gente vê o nosso NPS referente a sortimento aumentando, então o cliente percebe que hoje ele tem muito mais oferta. Rapidez na entrega também, que vem aumentando. Então, hoje a gente tem 30 pontos a mais no nosso NPS em comparação ao nosso modelo anterior. E a parte de promoções também, a gente tem aí mais de 60 pontos em que o cliente avalia. Então, ele, de fato, enxerga todo esse benefício, que toda essa promoção que a gente consegue ofertar no físico, no hipermercado, ele encontra no canal digital também. E, além disso, logicamente, a gente tem acelerado muito
nosso e-commerce, então a gente aumentou em mais de 4 vezes o número de pedido desde que a gente começou a rolloutar para esse nosso modelo. E o que vem por aí, né? Como eu falei para vocês, o 2022 é o ano da aceleração, focando ainda em ampliação de sortimento. Agora a gente está com foco nas categorias de bazar. No nosso hipermercado a gente vende principalmente muito itens para casa, então a gente quer colocar que numa mesma jornada o cliente compre o alimento, também compre esses produtos. E farmácias, né? Falei para vocês lá no início que a gente tem drogarias, então como que o cliente também já compra, já numa mesma solução, inclusive os itens de farma. Alavancar a nossa venda do mercado através do nosso aplicativo, né? Esse é um objetivo nosso, de como a gente melhorar ainda mais essa experiência, e um foco em sempre melhorar a experiência e a jornada digital do nosso cliente. E, por fim, ações de CRM, para a gente aumentar cada vez mais frequência, recorrência, é algo muito importante aqui no nosso negócio, né? E como que a gente fideliza ainda mais esse cliente através do nosso canal digital. Da minha parte era isso, vou passar a bola aqui para o Sagi. Boa. Obrigado, Carol. Bom, pessoal, isso é importante, né? Como vocês puderam ver, a Carol ela trouxe vários pontos que são importantíssimos e que devem ser analisados quando a gente vai se preocupar em trazer essa experiência para o nosso cliente. São vários desafios ao longo desse processo que precisa ser construído, e não é só o time do e-commerce. Essa integração com o time comercial, com o time das lojas, com os franqueados em alguns cenários, ela é super importante para que você tenha toda essa sinergia e esse processo bem azeitado ao longo de toda a cadeia. E parte desse processo, acho que a omnicanalidade ela já vem sendo falada há um bom tempo. E a gente vê essa procura, essa busca de trazer essa experiência única para o usuário, mas a gente começou a entender que tem um próximo passo. E qual que é o próximo passo da omnicanalidade? É, de fato, eu trazer para esse usuário a experiência que ele teria indo na loja. E como que é isso? E não só na loja, mas na região onde ele se encontra. E para isso, a gente tem o conceito que a Carol comentou, que é a regionalização, que é basicamente a gente trazer essa experiência, trazer esse sortimento e as condições comerciais que esse cliente teria naquela região. É eu trazer mais para próximo dele isso. Então, o próximo passo da omnicanalidade é como que eu torno essa experiência muito mais fidedigna e próxima aonde ele está localizado. E aí, localizado não seria a localização atual mesmo. Esse cliente ele pode viajar para um outro lugar e pode querer consumir produtos da tua marca e retirar naquela região. Então, eu trazer essa facilidade de ele entender, visualizar, ter essas condições comerciais, ela é super importante para o negócio. E aí é onde entra a principal necessidade da regionalização, que é eu ter a omnicanalidade. E para isso, além dessa sinergia comercial, a gente precisa ter a sinergia dos sistemas. Então, todo o software, toda a cadeia de software que você tem para gerenciar o e-commerce, para gerenciar a loja, ela precisa estar muito bem conectada. E parte desse processo, para você ter uma experiência ainda muito mais real, mais próxima à real, é você ter uma única fonte de verdade. Então, é importante que você tenha um software central que vá gerenciar todas essas informações das N lojas que você tem, as lojas próprias, as lojas dos franqueados. Então, essa visibilidade de qual é o estoque que tem físico, que tem disponível, ela é importante estar centralizada. Por quê? O objetivo da omnicanalidade é você trazer essa experiência de sortimento, preço e a disponibilidade para a região que ele está. E para eu trazer isso, eu preciso ter essa informação. E se eu tenho essa informação espalhada, é muito mais complexo de eu ter ela próxima à realidade. Imagina que você tem N canais consumindo esses estoques e mexendo nessa disponibilidade. Você pode ter simultaneamente várias pessoas comprando nesses diferentes canais, caso você tenha essa informação espalhada. E aí que começa a ter os problemas operacionais de ruptura de estoque. E aí a série de causas disso é que a gente vai, no fim, ter um cliente satisfeito. Porque ele tinha uma expectativa, ele gerou uma expectativa de fazer essa compra e a gente não vai, no fim, conseguir atender porque teve essa disputa. Então, parte dessa arquitetura necessária é a gente ter essa centralização de informação e ter essa integração entre todos os sistemas.
E aí, mas beleza, a gente falou de como que eu trago essa informação, como que eu tenho isso disponível e como que eu oferto isso para o cliente. Mas isso, e a parte crucial, digamos aqui, a parte que é super importante, que muitas vezes a gente não olha, é a regionalização. Como que, de fato, eu apresento isso para o meu cliente final? E aí que a gente fala da regionalização, que é eu trazer essa experiência do início ao fim da jornada de compra, que é desde da busca nas PLPs, PDPs e coleções, eu já trazer e só mostrar para o usuário o que, de fato, ele pode comprar. Concordam que não faz sentido eu mostrar para um usuário, eu tenho o item tal, e o preço dele é X, mas ele não pode comprar aquele item, porque eu não consigo atender ele. E aí pode ter N motivos. Esse produto só está disponível em uma loja, essa loja não tem uma abrangência maior, não tem uma abrangência nacional. Tem N fatores que podem impactar. Então, não faria sentido eu gerar essa expectativa nele e depois frustrar essa compra. Então, para isso que a gente utiliza essa regionalização, que é trazer as condições comerciais e a disponibilidade de fato do que ele pode comprar. E para isso, eu coloquei essa forma geométrica aqui, esse retângulo, para poder trazer uma parte que é importante para o que eu vou falar depois, que é, se a gente pensar no baixo nível, coleções e busca nada mais são do que páginas de listagem de produtos. Então, o foco principal de toda essa experiência é eu trazer isso para as minhas listagens de produtos, as páginas de categoria, departamento e etc. E também para a página de produto, que é onde, de fato, em alguns casos, dependendo da vertical de negócio, onde o usuário vai ter a disponibilidade para os diferentes SKUs que um produto pode ter, como cor, tamanho e etc. Tendo isso, é onde eu vou trazer essa experiência mais próxima do real. E aqui trazendo uns exemplos para vocês entenderem do que a gente está falando, um deles é o preço regionalizado. E aí o preço regionalizado é basicamente, com base na localização do usuário, eu trazer a condição comercial daquela loja. Em alguns, a ideia da omnicanalidade é que a gente traga a mesma experiência da loja. E é claro que a gente sempre tem que perseguir que essa experiência ele tenha um preço e condições mais próximas em todas ou em qualquer lugar que ele esteja. Mas a gente sabe que, principalmente no Brasil, né, dadas as dificuldades que a gente tem fiscais, etc., isso nem sempre é possível. Então, é importante também eu mostrar para ele qual é o valor que ele vai pagar nesse produto. Então, esse é o exemplo do preço regionalizado, onde é R$ 5,49 no estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro é R$ 6,99, trazendo essa diferenciação para o usuário. A mesma coisa é o estoque, é o sortimento. Para uma cidade e aquela região, eu consigo atender... quase caí. Consigo atender com todos esses 10 itens. Mas em São Paulo, para essa mesma pesquisa, eu não tenho todos esses produtos. Por quê? Porque eu já vendi. E é natural. Então, a gente mostrar de fato só o que ele pode comprar e não frustrar a compra é uma etapa importante. E aí, por fim, a navegação por loja. A gente sabe que em alguns cenários, principalmente no de grocery, a gente sempre tem aquela loja preferida. Eu tenho, não sei, tenho uma afinidade maior com essa loja, então eu quero comprar dela. Então, a gente trazer essa navegação e mostrar de fato o que está disponível naquela loja é um outro ponto. E aí vale tanto o estoque, disponibilidade e o sortimento também, né? O preço, inclusive. Isso era o que a gente ia falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É claro que é uma visão geral. Se a gente for analisar, tem muitas outras preocupações que a gente tem que ter. Mas aí, Carol, se tu puder vir rapidinho. Quanto tempo que a gente tem? 5 minutos? Beleza, vou trazer 2 perguntas que eu acho que são bem importantes, que a primeira delas, tu comentou sobre a importância de você ter essa sinergia entre tanto o time de e-commerce com o time de loja. Quais que foram os desafios, os impactos que tiveram nessa transformação que vocês precisaram fazer? É um processo, né, que a gente começou lá atrás. Na verdade, quando a gente implantou o e-commerce, a gente iniciou a fazer essa mudança de transformação de cultura mesmo. No início, a gente encontra muitas barreiras, né, principalmente o time do físico, né, tinha preocupações, eu vou ter um concorrente interno, é a primeira coisa, né, que vem à mente.
E aí a gente começa a integrar um pouco mais os times. Eu acho que um ponto-chave aqui, como a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores antes, é a gente ter metas, né, indicadores compartilhados. Então, hoje a gente trabalha através da gestão de OKRs, e aí a gente tem diversos OKRs que são os mesmos, time de operações, time de transporte, time de logística, né? E o time aqui, né, que faz a gestão, planejamento de e-commerce, que é o meu time. Então, isso, de fato, né, deixa muito claro para todos os times aonde precisa chegar e as ações que a gente precisa fazer em conjunto para a gente chegar nesse lugar. Então, eu acho que essa gestão de indicadores compartilhados foi uma virada de chave que a gente teve para conseguir ter essa sinergia tão forte como hoje a gente está tendo. Pô, muito legal. E tem um outro ponto que eu estava recordando agora, que é quando a gente tem franquias associadas, né? Talvez um insight para você defender isso com franqueado, porque tem todas as questões contratuais também, mas é você mostrar para ele quais são os benefícios. O que ele vai ganhar com isso? A gente tem que levar isso para essas franquias, né? Que não é uma competição, é um ganha-ganha. Eu estou levando gente para a loja dele, então essa pessoa pode comprar mais produtos. Essa pessoa pode ter uma experiência muito mais real e gostar mais ainda e consumir mais. Então tem que levar também os benefícios e a mesma defesa que tem que fazer para as lojas, né? Tem os gestores de lojas, eles precisam entender Inclusive, também. hoje, né, nos nossos principais canais de comunicação, para a gente contar para o cliente que a gente tem essa nova proposta do e-commerce alimentar, que ele pode comprar através do online, é na própria loja. Então, a gente tem toda uma comunicação na loja, a gente tem campanha de incentivo para os próprios colaboradores da loja também incentivarem e divulgarem. Então, é a loja lá na ponta que também está divulgando o canal digital como sendo uma outra opção para o cliente em termos de praticidade, conveniência, enfim. Maravilhoso. E aí, para finalizar, tem uma outra que aí eu confesso que é um pouco de curiosidade também. Quando a gente está falando de grocery, de mercado, geralmente são carrinhos grandes. E qual foi o impacto que essa digitalização trouxe na operação da loja quando a gente fala de fazer todo o fulfillment desse pedido, o picking, o packing e a separação tanto para o delivery quanto para o pick-up, né? Então, a gente viu que muitos processos que a gente tinha na loja física tiveram que ser adaptados para poder ter a realidade do e-commerce. Então, o estoque, né? Estoque é algo super sensível para a gente. Então, como que a gente melhora os nossos processos para que, de fato, a loja física esteja espelhando, através do sistema, o estoque real que eu tenho na loja física? Isso era sempre algo que, tudo bem, no final do dia a gente ajusta. Agora, isso não dá mais para acontecer. A gente precisa ter o estoque real time, senão o cliente lá do e-commerce ou vai comprar algo que já está rupturado, ou a gente vai deixar de oferecer para ele algo que a gente já recebeu e ainda não está refletindo no sistema. Então, muitas otimizações de processo a gente tem, né, um time focado em processos de operação de loja, e esse time hoje trabalha, né, muito coordenado justamente com as necessidades que a gente precisa para rodar uma operação de e-commerce na loja, né? Como que a loja, além de atender o cliente ali fisicamente, ele é um hub também do e-commerce, que é uma loja que não para, que está 24 horas por dia ligada. Então, otimizações de processo foi algo muito importante nessa nossa jornada aqui de sinergia entre a loja física e o nosso canal digital. Maravilha. Muito obrigado, Carol. Acho que, pelo que entendi, que isso é das minhas, gosto de falar, a gente queria deixar uma sessão para perguntas, mas a gente vai estar aqui no evento, então tem os nossos contatos. Se quiserem trocar uma ideia, conversar sobre esse assunto, a gente está mais que disponível. Carol, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Acho que foi super legal. Eu mesmo aprendi pra caramba. A gente está em constante aprendizado e obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.